Custo de produção com base no custeio variável. Este tema caiu no concurso da Cefaz do Rio de Janeiro, agora em 2025. Quer aumentar os seus conhecimentos sobre contabilidade de custos e garantir mais pontos nas suas provas? Vem comigo! Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos resolver uma questão que foi retirada da Sebrasp agora em 2025, referente ao concurso da Cefaz do Rio de Janeiro para o cargo de analista em finanças públicas. Vamos então fazer a leitura deste enunciado. Então a questão, ela inicia com a tabela trazendo os gastos que foram incorridos no período e também os seus valores respectivos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos saber o que vamos precisar fazer para responder essa questão. Considerando os dados da tabela anterior, referentes a uma empresa industrial que se dedica à produção de um único produto e supondo que tenham sido produzidas 5.000 unidades no período, assinale a opção que indica o custo unitário do produto calculado com base no método do custeio variável. Então, pessoal, temos aqui uma relação de informações de gastos do processo produtivo dessa determinada indústria e teremos que encontrar o custo unitário de fabricação aplicando o método de custeio variável. Então, até para que possa facilitar a resolução dessa questão, vamos aqui revisar os dois principais métodos de custeio, que é o custeio por absorção e o custeio variável. O custeio por absorção é o que atende às normas e princípios de contabilidade e também é o único aceito pelo regulamento do imposto de renda. Isso porque no processo de mensuração do custo de fabricação de determinado produto, ele vai considerar todos os gastos necessários no processo produtivo, sejam esses gastos considerados custos diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Então, esses gastos serão considerados na mensuração do custo de fabricação de um determinado produto. Já no custeio variável, ele considera na mensuração do custo de fabricação de um determinado produto apenas os custos variáveis. Os custos fixos serão lançados diretamente na demonstração do resultado, como acontece com as despesas. Então, a principal diferença é que no custeio por absorção, todos os custos vão fazer parte da mensuração desse determinado produto. Já no custeio variável, apenas os custos variáveis. Dito isto, temos totais condições de resolver agora essa nossa questão. Lembrando aqui que o objetivo é encontrar o custo de fabricação unitário através do método de custeio variável. Então, vamos verificar aqui a nossa tabela e fazer essa classificação. A primeira informação é correspondente à matéria-prima consumida na produção, no valor de R$100.000. E aí, pessoal, essa informação é considerada como custo de fabricação ou não através do custeio variável. Aprendemos, inclusive, em outras aulas, que a matéria-prima, quando for consumida, ela geralmente vai ser considerada um custo direto de fabricação e também considerado um custo variável. Então, vamos trazer aqui essa informação. E você pode dizer, João, mas por que é um custo variável? Imagine a fabricação de um determinado produto. Quanto maior for o volume produzido, maior será o custo correspondente à matéria-prima consumida. E quanto menor for a quantidade produzida, menor será o consumo de matéria-prima. Vamos dar sequência aqui à nossa resolução. A próxima informação é correspondente à mão de obra da fábrica
remunerada de acordo com o volume de produção, no valor de R$300 mil. E aí, pessoal, essa informação deve ou não ser considerada no método de custeio variável? Aqui tem uma dica, ó. A mão de obra, ela pode ser considerada um gasto fixo ou variável. Vai depender do seguinte ponto. Se essa mão de obra tiver um apontamento relacionado ao processo produtivo, ela pode ser considerada uma mão de obra direta e, consequentemente, variável. Já se a mão de obra for correspondente, por exemplo, aos salários do pessoal que trabalha no setor produtivo, aí, de uma forma geral, será considerado um custo fixo. Como na questão, tem aqui inclusive uma dica, diz que essa remuneração é correspondente ao volume de produção. Se corresponde à quantidade produzida, logo também deverá ser considerado um custo variável. Já a próxima informação é correspondente a comissões dos vendedores no valor de R$50 mil. As comissões de vendas não são consideradas custo de fabricação de um determinado produto, e sim corresponde a uma despesa variável. E dessa forma, não vai fazer parte do custo de fabricação de acordo com o método de custeio variável. As despesas variáveis, elas vão até servir para encontrar a margem de contribuição unitária de um determinado produto, mas não é aqui o caso. A próxima informação corresponde aos juros sobre empréstimos obtidos no valor de R$5 mil. Juros correspondente a empréstimos é considerada uma despesa financeira. E sendo uma despesa, logo, não vai fazer parte do custo de fabricação de um determinado produto. A próxima informação corresponde a embalagens consumidas na produção no valor de R$5 mil. Aqui também, embalagens relacionadas ao processo produtivo é considerado um custo variável, já que quanto maior for a quantidade produzida, maior será o consumo destas embalagens. A próxima informação corresponde a despesas administrativas. Aqui não precisa nem falar muita coisa, pois já classificou esse gasto como uma despesa, e a despesa não faz parte do custo de fabricação de um determinado produto. A próxima informação corresponde a gastos indiretos de fabricação variáveis. Aqui também deu uma facilitada, hein? Se o gasto é relacionado à fabricação e é variável, então será também considerado um custo variável. E por fim, temos a informação correspondente a gastos indiretos de fabricação, sendo que dessa vez são gastos fixos. Então, não vamos considerar no custo de fabricação deste determinado produto utilizando o método de custeio variável. Então agora ficou tranquilo, hein? Para encontrar o nosso custo variável total. Vamos simplesmente pegar essas informações, primeiramente da matéria-prima consumida, no valor de R$100 mil. Vamos também trazer a informação da mão de obra, no valor de R$300 mil. Lembrando que a mão de obra está sendo considerada, pois a remuneração foi informada que é de acordo com o volume de produção. Também vamos trazer as informações correspondentes às embalagens consumidas na produção no valor de R$5 mil e, por fim, os gastos indiretos de fabricação variáveis no valor de R$50 mil. Então agora ficou tranquilo, hein? Pois vamos encontrar o nosso custo variável total simplesmente realizando esta soma. R$100 mil de matéria-prima consumida, mais R$300 mil de mão de obra direta e variável, mais R$5 mil de embalagens, mais R$50 mil de custos indiretos de fabricação variáveis. Quando realizarmos essa soma, vamos encontrar um custo variável total
correspondente a R$ 455 mil. Porém, na questão quer a informação do custo variável unitário. Então, vamos fazer simplesmente o seguinte cálculo. O nosso custo variável unitário será encontrado simplesmente fazendo a seguinte divisão. Vamos pegar o nosso custo variável total, aqui correspondente a R$ 455 mil, e vamos dividir pela quantidade produzida que foi informada aqui, correspondente a 5.000 unidades. Então ficou tranquilo, hein? Quando realizarmos esta divisão, vamos encontrar o nosso custo variável unitário. Vamos pegar R$ 455 mil dividido por 5.000 unidades produzidas, teremos um custo variável unitário correspondente a R$ 91. Então, pessoal, dessa forma, encontramos a resposta que estávamos procurando. E, inclusive, vamos verificar aqui no enunciado qual foi a opção correspondente a R$ 91. Aqui, exatamente a letra C de casa. Então, pessoal, dessa forma, chegamos ao final da resolução dessa questão que tratou sobre o custo de fabricação de um determinado produto através do método de custeio variável. Lembrando que se o método fosse o do custeio por absorção, o resultado desse custo unitário seria diferente, já que deveríamos também considerar os custos fixos na mensuração desse determinado produto. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!